Nosso espírito, que vão deformando, como a gente falou, todo o nosso perispírito, de tal forma que esse espírito aí precisou implorar uma reencarnação antes que se tornasse um ovoide. Outra hora a gente fala, ovoide, né? Aquela situação de vingança, de ódio que modifica o espírito a ponto de se tornar como se fosse um ovoide e depois é muito trabalho para modificar a situação. Então, só que ele implorou para renascer num corpo completamente deformado do jeito do que ele, como médico, teria que ter tratado e acabou com a vida deles, né? Então ele pediu para voltar, mas num corpo completamente deformado, igual aqueles que ele mutilou. E que tivesse também, ele implorou para ter um cérebro atrofiado, também igual daqueles que ele, né, machucou, acabou por conta de ter problemas físicos. Então, ele não teria mais condição de prejudicar a ninguém. E isso não foi uma, não foi 10, não foi 20 vezes que ele implorou lá nos hospitais do plano espiritual. Foram muitas e muitas vezes, até que a misericórdia divina concedeu a ele uma outra oportunidade. E ele reencarnou. Só que reencarnou numa família que não tinha a mínima condição de cuidar dele, nem até mesmo com sentimentos, com cuidados emocionais, não tinha nada financeiramente, e ele veio, não tinha amor de pais zelosos como ele teve antes e não aproveitou a oportunidade de estudar e tudo. Então ele veio completamente demente e desequilibrado e não tinha condição de ser cuidado pela família, tão sem condições financeiras nem emocionais. E aí ele foi encaminhado a uma instituição de caridade para ser amparado, cuidado e continuar por um tempo nessa reencarnação. E essa instituição é o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, onde nós temos aqui, onde nós trabalhamos como voluntária já há muitos, muitos anos. Então, mesmo no corpo que ele conseguiu, ele não perdeu a consciência de tudo que ele tinha feito, daquele passado que não era tão atrás assim, mais ou menos recente, né? E essas lembranças que ele tinha do que ele tinha feito, mesmo naquele corpo deformado e demente, enchia ele de mais angústia, de mais dor. Ele não falava com ninguém, não aceitava que ninguém o tocasse, não permitia que ninguém sentisse piedade dele. Ele não se sentia digno de parar de sofrer. Imagina, um corpo defeituoso, uma mente limitada e sem aceitar nada de ninguém, entendendo o que fez numa reencarnação próxima, o sofrimento desse espírito. Só que um dia ele foi convidado a participar de um tratamento espiritual na casa, que lá tem esses tratamentos espirituais para os que são assistidos e que ficam lá, porque lá é como se fosse um hospital e tem muitos internados lá, ficam direto aqueles que têm a condição de ficar lá, porque não tem nenhum amparo, nem auxílio de família que possa assumir isso, né? Depois de muito tempo que ele foi convidado a participar de um tratamento espiritual na casa do André Luiz, ele aceitou, depois de muito tempo. E ele, durante o sono físico, ele foi no tratamento espiritual mediúnico da casa, começou com um diálogo no tratamento muito agressivo, disse saber, sabe aqueles espíritos inteligentes, mas presos ainda naquela dureza de coração? Ele falou: olha, eu sei muito bem os meus compromissos diante da justiça divina. Então, eu não mereço melhorar, eu não mereço ser cuidado, eu não mereço nada. E começou a falar com bastante, né, grosseria com quem estava transmitindo e com aqueles médiuns espirituais que estavam trabalhando no trabalho mediúnico. Só que ele foi tratado com muito carinho, com aqueles que trabalhavam, que orientavam os espíritos, até que, sabe aquele, o amor, né, devagarinho vai modificando o coração da pessoa, e a pessoa foi falando com muito carinho, que fez com que ele fosse aceitando o que a orientadora estava falando com ele, porque estava com muito, realmente, carinho. E aí veio na lembrança dele a mãe que falava.
a voz daquela mulher, orientadora espiritual, que estava falando com ele no trabalho mediúnico, fez com que ele lembrasse de novo. Nossa, né? Minha mãe falava sempre: Eu te amo, meu filho, cuidado, nunca perca a sua sensibilidade. E aquilo fez com que ele respirasse mais fundo e começasse a modificar de novo aquela agressividade interior que ele apresentava, a lembrança da mãe dele.